Nesse vídeo nós vamos continuar os nossos estudos aqui sobre sistemas de trade, sobre estatísticas, sobre uma análise um pouco mais aprofundada aqui em backtests. Nós vamos falar sobre estocástico lento. Só um lembrete, tudo que você vê aqui, todos os estudos que você vê, eles estão compartilhados. Você pode ter acesso não só a esse do estocástico lento, como a outros estudos que já foram feitos aqui. Daqui a pouco você vai ver na minha tela uh, esses estudos e onde você vai pegá-los, tá bom? Estocástico lento é um sistema de volatilidade que ele basicamente é calculado através da mínima dos candles anteriores, da máxima dos candles anteriores e do fechamento anterior. Ele faz um cálculo ali, mostra um oscilador na tela, mostrando onde está em região de sobrevendas, né? Ele já vendeu demais, o preço está muito estressado na região, na queda do preço, e tende a subir um pouco, e também o contrário, né? Quando ele tá subindo muito forte, ele entra numa região de estresse, de sobrecompra, e aí tende também a dar um refresco, tende a voltar um pouco o preço. A filosofia do desse indicador é esse, tá? Vamos ver como funciona. Eu vou colocar aqui na tela, primeiramente, o indicador, inserir indicador, slow stochastic, deixa eu ver como é que tá aqui, estocástico lento. Nós vamos configurar ele aqui para 5 períodos, tá? A configuração default dele aqui vem como 14. Nós vamos dar um duplo clique ali, mudar para 5. Só isso. E aqui a ideia é a seguinte: nós vamos colocar a região de sobrevenda e a região de sobrecompra. Vou dar um duplo clique aqui nessa linha e vou colocar aqui na posição 30. Essa vai ser o nosso ponto de entrada. E vou dar um duplo clique nessa outra linha e vou colocar na posição 70, que vai ser o nosso ponto de saída. Então, nós vamos comprar, olha só, nós vamos comprar quando o indicador estiver fechando abaixo de 30. E vamos ficar comprado até que ele feche acima de 70. Vamos começar criando aqui uma regra de coloração. Clica com o botão direito aí em cima do seu candle. Vem aqui em... Deixa eu excluir a regra que já tem aqui antes. Vamos colocar uma regra nova. Aqui, criar regra de coloração. E aqui vai ser assim, ó. Vou clicar nesse botão, vou vir aqui em indicador estocástico. Aqui ele está descrito diferente, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Slow Stochastic, quer ver? Aqui, Slow Stochastic. Quando a gente for inserir aqui, ele está estocástico lento, né? E aqui ele está Slow Stochastic, tem que tomar cuidado com isso, tá? O código a gente vai escrever dessa forma. Eu venho aqui na configuração, coloco que o período que eu quero é de 5, as médias estão ok. Aplicar. Agora, quando o indicador for menor do que o valor fixo de 30, eu quero que ele pinte o meu candle. Só que eu não quero que ele pinte todos aqueles candles que continuarem abaixo de 30. Eu quero que ele só pinte o primeiro, que é o meu candle de entrada. Então eu vou inserir aqui mais uma regra. E eu vou dizer aqui que o estocástico lento, vamos lá de novo, eu vou clicar aqui, vou vir aqui em Slow Stochastic, aqui, de 5 períodos, ok? Só que deslocado em 1 no tempo. Ou seja, o anterior, ele necessariamente era maior do que 30. Ou seja, o segundo que fechar abaixo de 30, ele não pinta, ele só vai pintar o primeiro que fechar abaixo de 30. E eu vou pintar aqui, esse candle aqui, o candle de entrada, na cor rosa, fúcsia. Ótimo. Agora eu vou descrever aqui o candle de saída. O primeiro candle que fechar acima de 70, eu quero que ele pinte. Só que eu só quero o primeiro, então eu vou colocar aqui que o anterior ele estava necessariamente menor do que 70. Nesse caso, eu não vou pintar o segundo que fechar abaixo, só vou pintar o primeiro. Insiro essa regra, criar. Agora eu vou colocar aqui estocástico, cor. Beleza. Agora vai ficar visualmente bem fácil para a gente. Você entrou nesse trade aqui e saiu aqui com 3 dias de trade, saiu com 7% de lucro. Nesse você entrou aqui e saiu aqui, 4%. Nesse você entrou nesse ponto e saiu aqui, 11% de lucro. Aqui também lucro. Ó, eu peguei aqui poucos trades, né? E você viu que todos eles estão no lucro.
Esse daqui é um sistema de trade com uma taxa de acerto muito alta e ele tem uma lucratividade muito boa também. Vale a pena você conhecer ele a fundo. Ele tem um detalhe diferente dos outros sistemas de volatilidade, que é a duração. A duração dele tende a ser um pouco mais longa. Então, vamos tentar pegar isso aqui no backtest, vamos tentar encontrar esse ponto e eu vou te mostrar, talvez até um contraste aí com os demais sistemas, tá? Vamos descer aqui um pouco, vamos procurar aqui o estocástico. Onde ele está, letra aqui, estocástico lento 70-30. Eu vou fazer um primeiro backtest aqui, considerando o seguinte, 4 entradas simultâneas. Então, aqui já não vai ser backtest, aqui vai ser uma simulação, tá? Se eu tivesse trabalhado nos últimos 5 anos com um capital, digamos, de 100 mil reais, eu divido esse capital em 4 caixas, cada um de 25 mil reais, e aí o primeiro ativo que dá entrada do IBRA, eu entro. Aloco uma caixa, depois aloco a segunda, depois aloco a terceira e aloco a quarta. E aí, enquanto eu estiver alocado, não tem trade. Assim que eu saio da primeira caixa que eu estou alocado e aparece um novo trade, eu entro. Com um critério, ou melhor, sem nenhum critério de desempate, tá? Se 2 ativos derem entrada, eu não quero escolher. Entra em um deles aí. É isso que eu quero fazer aqui, tá? Então, eu vou executar aqui. Vamos dar uma olhada como que vai ser esse backtest, como vai ser essa simulação, né? Melhor dizendo, a gente vai direto para a curva de capital aqui. E depois a gente vai se aprofundar um pouco mais aí sim em backtest, em teste de Monte Carlo, tá? Deixa ele pensar. Olha aí. A nossa primeira curva já é uma curva muito bonita. A gente já percebe que tem 411 trades, é pouca coisa, né? Foram, no total, 155% de lucro, trabalhando sem alavancagem aqui, tá? Vamos lá, taxa de acerto de 71%, como eu te falei, a taxa de acerto aqui é muito alta desse sistema. E o payoff também é alto. Deixa eu ver se está aparecendo aí na tela, está um pouquinho... Agora sim. O payoff também é alto, taxa de acerto de 71% e o payoff de 0,67. Para um sistema de volatilidade, esse payoff aqui é elevado, que faz com que a expectativa matemática também seja boa, tá? Lembrando que não tem seleção de ativos aqui. Quando você faz uma seleção, a situação ainda fica melhor. Vamos lá para o backtest em si. Deixa eu ordenar aqui pelos resultados. Você vai perceber que 66% dos ativos do IBRA performaram bem. E alguns aqui performaram muito bem, né? Muito bem. Tem uma coisa aqui no resumo ainda que eu preciso te mostrar, que é a média de duração. Ó. O trade mais curto demorou 3 barras e a média foi de 12 barras. Essa aqui é uma média muito alta, né? O contraste que eu ia te falar sobre outros sistemas de volatilidade é bem esse aqui. Outros sistemas de volatilidade costumam demorar 3 dias, 4 dias aqui a média, né? Esse aqui é 12 dias na média. O nome estocástico lento, ele vai bem nessa linha. O trade é um pouco lento, tá? Vamos fazer uma outra simulação aqui que é o seguinte. Se eu não trabalhar com o IBRA inteiro, se eu trabalhar com o conceito de whitelist e blacklist, tá? Eu vou separar alguns trades que não performaram bem. Então, olha só. Aqui, dos 186 ativos aqui do IBRA, ele performou bem para 124. Então, eu vou criar um portfólio aqui, estocástico, lento, de 70 ativos, tá? Performou bem em 124. Então, digamos que eu pegue esses 70 primeiros e forme aqui a minha whitelist e vou trabalhar só com eles. Como teria acontecido o meu resultado no passado? Lembrando que agora é uma simulação, tá? Não significa, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, estocástico lento. É uma simulação. Não significa que, que nos próximos 5 anos os ativos serão os mesmos. Por isso, a dificuldade, né, e o detalhe importante de você levar em consideração na hora que você vai usar esse conceito do whitelist. Não dá para você garantir que no futuro serão os mesmos ativos que vão performar bem, tá? Mas nesse caso aqui, a curva ficou bem bonita, né? Passou por um momento ruim, passou por uma queda mais acentuada, mas sempre ascendente. O resumo aqui permaneceu parecido, 71% de taxa de acerto e 0,7% de payoff.
lucratividade aqui, a expectativa matemática de 0,22. Então, beleza. Esse daqui é o sistema. Vamos lá passar para a análise aqui agora um pouco mais aprofundada. Eu tenho aqui um programinha em Python para fazer análise. Eu já gerei aqui uma lista com todos os trades possíveis dos últimos 5 anos. Eu vou rodar aqui para a lista inteira do Ibra, tá? E a gente tem aqui um total de 7.530 trades. A média de lucros foi de 5,58. A média é para todos os trades, para todos os ativos do Ibra. A média dos prejuízos foi de 8,88%. A taxa de acerto de 65% e o payoff de 0,63%. Quando eu faço aqui um backtest, né? Quando eu faço uma seleção aleatória de qualquer um daqueles trades, quando terminar o trade, eu entro no próximo. Quando terminar o trade, eu entro no próximo. Considerando 4 caixas, uma das possíveis curvas é essa. Se eu rodo de novo, ele gera uma outra curva aleatória também, tá? Isso daqui é mais condizente com um backtest. A ideia de fazer backtest, ela tem que ser nesse sentido, tá? Não é para você entender que a curva que gerar no seu backtest vai ser a sua curva. Ela vai ser uma das possíveis curvas. Então você pode fazer várias e várias e várias curvas aqui e vai ver como elas são, como elas reagem, se faz sentido ou não para você, né? Se você valida aquele sistema de trade. Deixa eu salvar aqui como curva capital. Agora, o resultado que eu considero mais importante, esse daqui, ó. A curva trade a trade, tá? Quando eu tenho cada um dos trades selecionados para compor aquela curva de capital, quando eu pego e ploto na tela o resultado do trade, né? Então, eu ganho 1%, ganho 5%, perco 40%, ganho 70%. Cada um dos trades eu anoto aqui, eu ploto na tela. Eu tenho aqui uma média de todos os trades aqui na linha vermelha, que é isso que me interessa. Eu quero construir uma média lucrativa no longo prazo. Mas eu entendo também que eu tenho resultados muito ruins. E aí, a partir disso daqui, eu posso fazer um gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco pode ser, por exemplo, a inclusão de um stop ou a divisão em várias caixas, para que eu dilua prejuízos negativos como esse daqui, para que eu dilua num capital menor. Esse daqui é um conceito extremamente importante de você colocar na sua análise. Trade a trade. Por último, eu já pedi para rodar aqui antes de começar a gravar esse vídeo para vocês, eu já pedi para que ele fizesse aqui uma curva de Monte Carlo. Então essa daqui é a curva de Monte Carlo para aquela lista, né? Então o que é a lista? O que é a curva de Monte Carlo, né? Em vez de ele fazer um backtest, uma curva de capital, para mim aqui eu já pedi 50 curvas ao mesmo tempo. Então ele fica processando lá, calculando as entradas que ele pode fazer para uma curva e depois ele faz para a segunda e para a terceira e para a quarta até ele completar 50 curvas e plota aqui na tela para mim. Se todas as curvas forem positivas, eu vou concluir que aquele sistema é robusto, tá? Então isso aqui é um teste de robustez para o sistema do trade, tá? Vou salvar essa imagem. Monte Carlo. E agora eu vou te mostrar aqui onde você vai poder ver esses estudos, tá? Link está aí na descrição, traderobjetivo.com.br. Tem um botão lá para você acessar aqui a plataforma de estatísticas. Você vai vir para essa tela aqui, onde você pode ver para o mercado, por enquanto só o mercado brasileiro, só o mercado de ações aqui, daqui a pouco vai ter Forex, mercado de ações dos Estados Unidos e criptomoedas também. Você vai poder escolher aqui o sistema que você quer ver. Nós estamos nesse momento trabalhando aqui com o estocástico lento. E aí você tem aqui as informações, né? Qual o método de entrada, qual o método de saída. Se você quiser assistir o estudo daquele sistema operacional, né? Um vídeo como esse daqui, você clica aqui e vai assistir, tá? Eu vou colocar aqui o código de coloração que a gente acabou de criar. Vamos lá no Profit, buscar esse código. Editor de estratégias, abrir estocástico cor. A gente acabou de criar esse daqui. Deixa eu colar aqui
Eu já coloquei a base de dados aqui dos últimos 5 anos, né? Todos os trades possíveis, você pode fazer o download. Isso aqui é um arquivo em Excel. Você pode fazer seus estudos a partir desse arquivo. Aqui você tem, deixa eu abrir numa outra guia, deixa eu abrir aqui mesmo. Aqui você tem o resultado, né? Caso você queira trabalhar com o conceito de whitelist, você tem aqui o resultado para cada um dos ativos. Então, olha só, em Rent 3 foram 62 trades, 82% é a taxa de acerto. O resultado dele nos últimos 5 anos foi de 173%. Então, tá vendo? Talvez operar só um ativo, né? Já vale a pena. Você pode pegar e colocar caso você queira operar um sistema como esse, colocar um capital ali exclusivo para fazer essa operação e ficar observando só Rent 3. Quando der entrada, você toma e acabou. Payoff foi de 0,64, expectativa matemática aqui foi de 0,35% por trade, né? Então é isso, tá? É isso que você tem nessa aba ali. Agora eu vou trocar aqui o backtest para aquelas curvas que a gente acabou de fazer aqui. Deixa eu vir aqui em substituir, carregar arquivo. Aqui a curva de capital. Aqui, vou substituir também a curva trade a trade. Substituir, carregar arquivo. Tá aqui o trade a trade. Por último, o Monte Carlo. Substituir, carregar Monte Carlo. O sistema operacional aqui, o sistema de trade no estocástico lento, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor que tem para volatilidade. Com aquele ponto que você tem que observar, que é a média de duração, né? Ele é muito lento, ele demora para sair do trade. Então, em termos de lucratividade, em termos de trabalho, né? Você vai trabalhar muito pouco, porque você vai entrar no trade e vai esperar um tempo, na média 12 dias. Então, por conta disso, eu considero ele dos melhores que tem para trabalhar, tá? Então, dá uma olhada aí, avança nos seus estudos, vê se faz sentido para você, e aí, se você quiser operar um sistema desse, tenha um plano por trás, pense no longo prazo, tá bom? Amanhã a gente volta com mais um estudo desse. Um abraço, valeu, tchau!